Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui diante de vocês. Este é o seu canal O Colisor e eu sou o pastor Walter. Sou cristão há 47 anos e estou a serviço do nosso Deus há 42 no ministério. E a minha intenção é compartilhar com vocês alguns estudos de assuntos que já não são mais novidades, né? Já estão na internet há algum tempo. Não estou trazendo nenhuma novidade, mas estou trazendo as minhas impressões. Será um estudo leve, não será aprofundado, porque não dá para fazer certas coisas num vídeo de 20, 25 minutos, mas quem sabe uma outra época, né, se for necessário. Muito bem, o assunto a tratar aqui são os eventos que ocorreram da eternidade até o dilúvio. Porque a Bíblia diz, através do Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, antes que tu formasses a terra, de eternidade a eternidade tu és Deus. E João também nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz que todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo, porque Ele é o primogênito da criação. Ele não é o primeiro ser criado, Ele é o Criador, o executor da criação. Então, no princípio, na eternidade, Deus criou os céus. Por que eu não estou dizendo aqui, eu não estou citando Gênesis 1:1 totalmente, apenas a primeira parte do versículo? É porque eu acredito que os céus e a terra não foram criados ao mesmo tempo. A ciência nos diz, não estou aqui tentando fazer uma associação entre Bíblia e ciência, porque a ciência é falha, a Bíblia é perfeita, e eu estou aqui apenas querendo dizer que a ciência afirma, dizem que tem cálculos para fazer tais afirmações, que o universo foi criado há 13,7 bilhões de anos. E a Terra só foi ser formada a partir de 4,5 bilhões de anos. Então, nesse aspecto, eu estou de acordo com a ciência. Claro que a questão do tempo, não entendo como a ciência mediu, porque pode até ser mais tempo, mas nós não sabemos. Mas o fato é que a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus. E para comprovar biblicamente a minha afirmação de que os céus e a terra não foram criados ao mesmo tempo, lá em Jó, no capítulo 38, do versículo 4 ao 7, nós vemos quando Deus dá um apertão em Jó, né, para fazer umas perguntas para ele, né, tipo assim, onde é que você estava quando eu comecei a formar a terra? E ali ele começa a dar um relato da criação deste magnífico planeta em que nós vivemos. E no verso 7, ele diz, quando as estrelas da manhã rejubilavam e os filhos de Deus cantavam alegremente. Então, quando Deus criava a terra, haviam testemunhas. Por que testemunhas? Porque na minha concepção, primeiro Deus criou Chamé, o céu. Em seguida criou o universo, o cosmo. Então, o cosmo mais Chamé são o que a Bíblia chama de os céus. Chamaim, os céus. Muito bem. E alguns bilhões de anos depois, talvez 9 bilhões de anos, Deus criou a Terra. Então, para mim, isso faz sentido. Posso não concordar com as medições que a ciência afirma serem exatas, porque a ciência diz que a Terra, o universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos, com margem de erro de 0,2 bilhões. É quase nada, né? Então eles são quase exatos. Isso, 0,2 bilhões de anos, nesse universo aí de tantos bilhões de anos, é quase nada. E Moisés escreve lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 1, que assim se acabaram. Deus concluiu a criação dos céus e da terra e de todo o seu exército.
Eu acredito que Deus criou as estrelas, o sol e a lua, e os chama de Sabá, exército. Mas eu acredito muito mais ainda que Deus criou anjos armados, armas de destruição, armas poderosas, e manteve este exército porque Deus sabia que um pouco mais para frente ele iria precisar de militares para defender a sua criação. Não para defender a si mesmo, não para se proteger, porque Deus não precisa disso, ele é todo poderoso. Então Deus criou tudo isso no espaço de bilhões de anos. Digamos assim, eu sou criacionista. Não acredito que o universo foi criado há 6.000 anos, como eu tenho ouvido de criacionistas. Eu acho que isso é um pouco ingênuo. Eu acredito que nesse período de tempo em que a Terra foi criada, até Gênesis 2, aconteceu um evento de tamanha magnitude que destruiu a criação. Porque Gênesis diz que a Terra era sem forma e vazia. Eu não vou discutir a gramática do hebraico, até porque não é a minha praia. Eu conheço alguma coisa que me serve exatamente para uma palestra como essa, né? Mas o fato que Deus não criou uma terra sem forma. A própria construção do verbo diz que a ação de Deus foi uma ação concluída, completa. Agora, eu acredito que a terra tornou-se vazia, desolada, por um evento que não estava nos planos do Senhor, mas provavelmente que ele já havia previsto ao criar o seu exército celestial. Diz a ciência, e eu acredito nisso, é mais fácil acreditar que há 110.000 anos houve um evento que deixou a Terra congelada por 100.000 anos. Então, de 110.000 anos antes de Cristo a 10.000 anos, aconteceu a última era glacial, quando um evento aconteceu na Terra que impediu que a luz do Sol penetrasse no planeta, o planeta congelou, as águas dos mares congelaram e a vida toda foi destruída. Para isso, né, para confirmar esse meu pensamento, esta minha opinião, Jeremias, no capítulo 4 do seu livro, no versículo 23 em diante, ele é efeitos deste cataclismo. A terra tremia como gelatina, não havia homens foram destruídos, animais, as aves fugiram, sabe? A terra tornou-se torru, desolada, não sem forma, desolada, e borru, desabitada, sem habitantes alguns. E durante 100.000 anos, houve no planeta Terra uma noite quase sem fim. 10.000 anos antes de Cristo, mais ou menos de 10.000 até aproximadamente 4.000 antes de Cristo, o Espírito do Senhor pairou sobre as águas e em determinado tempo ele aqueceu o mundo. Porque o verbo rahaf, ele significa não somente pairar, como uma ave paira sobre determinado lugar, ou um helicóptero paira sobre uma casa, um lugar, sei lá. Mas que rahaf significa chocar. Então, como uma galinha choca os seus pintos, o Espírito do Senhor envolveu a terra com a sua presença, e mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ele começou a aquecer o planeta, e Deus disse, haja luz. O Pai disse, haja luz. Então a luz passou através daquelas nuvens que começavam a se dissipar pelo calor do Espírito e aqueceu a terra. E o Senhor disse que a luz era boa. Em 3.975 nasceu o primeiro dia. Deus fez separação entre a escuridão e a luz e chamou a escuridão de noite e a luz de dia. Nasceu aí o primeiro dia. Então o Senhor fez esta
Maravilha, eu acredito nisso. Talvez um dos meus ouvintes, telespectadores, não concorde comigo, e eu acho isso plenamente normal que as pessoas tenham opiniões e não concordem com alguma coisa que ouçam. Mas é assim que eu acredito, né? E a causa para a desolação da terra foi o querubim. Talvez você pergunte como é que essas informações, essas elucubrações mentais chegam até mim. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 fala deste ser que era o reléu do planeta Terra. A Terra era um planeta formado, mas ainda resfriando, um planeta com grandes florestas, com a temperatura muito alta, e ele governou entre pedras afogueadas, era um planeta em final de formação. Até que ele achou que deveria ter mais do que tinha, e disse: subirei aos céus, acima das nuvens, acima das mais altas nuvens, das estrelas de Deus, e da banda do norte assentarei o meu trono. Ele olhou para a estrela polar e disse: vou lá, requerer aquilo que me pertence. Mas ele não esperava a reação do seu Criador. E Deus o lançou o céu abaixo, e se ele caiu, é porque ele estava embaixo, ele subiu. E quando ele chocou contra o planeta Terra, aconteceu esta grande tragédia. Bom, é isto aí. No versículo 21 do primeiro capítulo de Gênesis, nós temos a criação dos grandes animais, animais marinhos, animais terrestres, de grande porte. A palavra tanim foi assim equivocadamente traduzida por baleias, porque as baleias são os maiores animais do oceano. E também não há nenhum animal tão grande quanto ela na Terra. E por que Moisés escreveu tanim? Porque ele estava querendo dizer que os grandes carnívoros, os grandes lagartos, os dinossauros foram criados no 5º dia. Naquela época não havia a palavra dinossauro, porque ela só veio surgir recentemente, no século XIX, através de um paleontólogo inglês. Então essa palavra dinossauro, lagarto terrível, passou a existir formalmente. É por isso que ninguém encontra os dinossauros na criação. Eles são os tanim, aqueles grandes animais. Muito bem, vamos continuar. Eu queria falar um pouquinho sobre a morte do homem. O homem recebeu como herança um planeta recriado, muitos privilégios e uma lei. Deus disse, capítulo 2 de Gênesis, de 15 a 17, que ele era dono do jardim. Ele podia comer de tudo que ele visse ali, mas da árvore da ciência do bem e do mal ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse ele morreria. E o homem comeu. O homem comeu porque a serpente, que era um animal que tinha um certo acesso ao céu, ao paraíso, ao Éden, ela convenceu a mulher e ambos comeram e morreram. 4 tipos de mortes. Não vamos falar sobre isso. Eu quis apenas citar isto porque foi um fato que aconteceu nesse período da eternidade até o dilúvio. Morreu espiritualmente quando ele separou-se de Deus pelo pecado. Ele morreu moralmente porque ele perdeu a capacidade de dizer não para os instintos da sua natureza caída. Ele morreu emocionalmente porque ele nunca havia sentido medo, nem angústia, nem tristeza, nem depressão. Mas quando ele comeu a fruta, ele sentiu vergonha. Vergonha de quê? Da sua nudez. Mas ele estava nu antes. Mas ele não se envergonhava. Por quê? O que houve foi uma mudança de status. De dominador, ele passou a ser dominado. De rei da criação, passou a ser servo do pecado.
e ele passou a ter medo, angústia, depressão, tristeza. Esta é a morte emocional do homem. E por fim, ele experimentou a morte quando viu o primeiro homem morrer por assassinato. Muito bem, nós vamos continuar este vídeo. No próximo vídeo, temos alguns assuntos para tratar. Vamos falar, né, do arrependimento de Deus, vamos falar dos gigantes, vamos falar dos Benei Elohim. Então, até já. Meu nome é Pastor Walter e eu sou do canal O Colisor. Está aqui comigo o irmão Lui, meu amigo, diretor, produtor, eletricista, cameraman do nosso vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.